Olá, meus amigos, grandes companheiros do trânsito que nos acompanham aqui na rede social. Hoje, uma live especial sobre segurança viária e nós temos a grata satisfação, a honra de receber J. Pedro Correia, uma pessoa iluminada, uma pessoa repleta de realizações no campo da teoria e da prática, e chega, sem eu ficar fazendo muitas apresentações, chega para o seu boa noite, para os nossos amigos, para aqueles que estarão conosco. J. Pedro, muito obrigado pela gratidão e a generosidade do seu coração em aceitar o nosso convite. Muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Josimar, boa noite a todos. O prazer, posso te jurar, é todo meu. Eu é que tenho imensa satisfação de participar dessa conversa. Sei do conceito que você goza no seio da comunidade da segurança de trânsito no Brasil e fico muito honrado com o convite para vir aqui conversar com você e trocar ideias com os internautas de todo o país. Que maravilha. Eu tive o privilégio de acompanhar, né, quase todas as lives que você participou, a sua linha de raciocínio, porque o benefício, né, que é produzido por aquelas pessoas que trazem resultados. Eu penso que avaliar é uma situação muito importante na nossa vida. E quando avalia, principalmente aquele programa maravilhoso que você fez parte dele, e ele está há 30 anos produzindo efeitos para a sociedade de forma em geral, para as famílias, né? Eu penso que isso é relevante. Quanto mais a gente puder estreitar essas relações daquilo que produz efeito e valor para a vida do próximo é muito importante. Por isso que, ao acompanhar suas lives, eu pensei, poxa, eu quero ver se eu consigo conversar com o meu ídolo, se há condições de nós batermos um papo aqui, estratégico, lógico, né, para que seja objetivo e que também produza valor àqueles que estiverem conosco essa noite, né, Pedro? Então, principalmente aquelas questões que nós falamos sobre a padronização dos órgãos que atuam no Sistema Nacional de Trânsito, que atuam por órgãos governamentais, e você que teve uma brilhante atuação mais na iniciativa privada. Obviamente, é diferente os objetivos e as finalidades, mas aí fica aquela perguntinha, né? Pedro, será que se algum órgão público quisesse desenvolver um programa semelhante ao programa de segurança que você atuou nele, teria alguma eficácia? Seria possível, né, arredondar matrizes de eficácia da iniciativa privada para a iniciativa do governo, por exemplo, né, Pedro? Com certeza, Josimar. Shakespeare já dizia isso nos seus tempos, há tantos séculos atrás, que onde houver vontade, haverá um jeito. O que falta para o país, para as lideranças, principalmente políticas do país, é vontade política de agir. Se os nossos governantes tiverem interesse em melhorar o trânsito, em revolucionar o trânsito, botar o trânsito de ponta cabeça e colocar na direção certa, não existe dúvida nenhuma que vai se conseguir isso. É puramente uma questão de determinação, de colocar um pouco de recursos, certo? E muito de determinação. A gente sabe que quando houver vontade, haverá sempre meios de se organizar as ações. E aí nós podemos ficar discutindo 98 horas aqui de possibilidades que são realmente bastante grandes de se conseguir isso. Claro que nós, em alguns eventos que nós participamos, existem aquelas perguntas recorrentes, né? Outro dia eu vi o rapaz perguntando por que os carros correm tanto, a tecnologia e tal. Claro que tem resposta, não será essa pergunta, mas aquela questão, né? Se nós tivéssemos hoje, e nós tivemos agora à tarde, após a nossa reunião, uma surpresa agradabilíssima, né? Que veio aqui do Mato Grosso, né? O governador apresentou para a Assembleia uma proposta de emenda constitucional, ou seja, alterar a Constituição do Estado para que seja incluída referência sobre segurança viária na Constituição do Estado de Mato Grosso. Aí a pergunta seria assim: vamos supor
que esse projeto vá à frente e que ele seja aprovado e que o Estado de Mato Grosso renda homenagem a você e te procure para que você pudesse sugerir de forma bem semelhante ao que você desenvolveu pela Volvo para a matriz do setor público. Quais seriam as sugestões aplicáveis que deram certo na iniciativa privada e que podem também dar certo no setor público, Pedro? Olha, eu acho que não seriam exatamente ações desenvolvidas na iniciativa privada que vão dar certo no lado governamental. Uhum. Estamos falando de objetivos, de atuações, de campos de ação razoavelmente diferentes, porém complementares. De formas que o que a iniciativa privada pode fazer é se acoplar às normas, às determinações, aos planos de governo e desenvolver programas em benefício do seu próprio setor ou da sua própria atividade, no caso do setor privado. No caso de governo, o que cabe é, primeiro, conceber o problema trânsito como um todo, entender as suas peculiaridades, determinar prioridades, hierarquizar os problemas, fazer um planejamento, definir uma equipe de trabalho que, por sua vez, vai determinar as ações no tempo necessário. Ora, então, basicamente, nós estamos falando de o que dissemos já na primeira resposta, de vontade política de agir. E essa vontade política necessariamente deve vir de cima, tem que vir do andar de cima, do alto da pirâmide. Quando o governador diz que quer, ele obviamente que vai estar possibilitando meios aos setores intermediários que decidam as ações que devem ser desenvolvidas. Eu dou um exemplo muito claro do problema brasileiro, e eu sou um crítico do Sistema Nacional de Trânsito. Por quê? Porque Denatran e Contran estão em Brasília, fazem as leis, criam as resoluções que devem ser observadas nos estados, mas nós vemos um monte de decisões desses dois órgãos de Brasília que não são cumpridos na prática por vários Detrans. Então, tem coisas que tem Detran que gosta e coisa que Detran não gosta. E aí não faz. Por quê? Porque ele não deve realmente uma explicação direta, ele não está ligado realmente ao sistema. Então, isso complica já bastante as coisas. Em segundo lugar, existe a questão de como, se o Detran pegasse tudo que vem de Brasília e quisesse passar para os municípios do seu estado, ele talvez não tivesse a chamada competência legal. Não está na Constituição do Detran cuidar do trânsito, por exemplo, cuidar da segurança viária. O Detran atua fundamentalmente na documentação de veículos, na documentação de motoristas, na concessão de CNHs e um pouco na educação para o trânsito e no monitoramento dos CFCs do curso de formação profissional, de motoristas em geral. Mas isso está relacionado com a concessão de CNHs. Ora, o que o Mato Grosso está fazendo é estupendo e merecedor de todos os aplausos. Por quê? Porque ele está reconhecendo o papel do Estado como aquele que vai disseminar cultura de segurança no trânsito no seu estado, vai zelar pelos indicadores de segurança, pela redução dos acidentes, pela redução de mortes e dos acidentes graves, daqueles que deixam paraplégicos, tetraplégicos as pessoas. Então, isso é realmente fantástico. E uma vez decidido isso, uma vez colocado isso na Constituição, obviamente que se haverá de criar os meios
para se fazer um programa estadual no Mato Grosso do tamanho do estado, adequado às condições, às características do estado, e tenho certeza que pode ser muito bem desenvolvido e muito bem sucedido, principalmente. Que maravilha, né, Pedro? Assim, eu criei um jargão por onde eu tenho passado, né? E você já tem muita estrada, muita experiência em eventos aqui no Brasil, principalmente. Eu tive o privilégio, a honra de participar de eventos em 16 estados até então. E às vezes a gente chega em um órgão de trânsito, eles dizem: poxa, nós fazemos educação para o trânsito, fazemos educação. Claro que educação, primeiro nós temos que ter a preocupação com a educação básica, que infelizmente a nossa cultura brasileira ainda está muito aquém de uma cultura equilibrada de educação básica, né? Haja vista aí a quantidade de desrespeito que a sociedade tem demonstrado, principalmente na pandemia. Agora, é inadmissível, é óbvio que a gente fala isso com todo respeito, é inadmissível, hoje está aqui na palestra Josimar Amaral, hoje está aqui na palestra J. Pedro Correia, eles vão falar de segurança ou de educação. E aquele Detran sequer possui um ônibus, uma viatura de educação para o trânsito. Porque nós sabemos que os estados precisam de levar a educação para as áreas mais remotas do estado. A educação rural, a educação itinerante. E quando a gente ouve que um estado se preocupa com a segurança viária, nós imaginamos que, para ter infraestrutura adequada para os procedimentos de segurança viária, claro que equipamentos são necessários e essa logística toda ela vai abarcar, inclusive, todos os nortes que permeiam os aspectos de educação, né? A gente ouve isso de uma forma acessível, de forma motivadora. Certo. Na verdade, o ônibus, o veículo à disposição da equipe de educação para o trânsito é apenas uma ponta do iceberg, de verdade. Porque o que conta na verdade, é qual é o alcance que a ação de educação para o trânsito dos Detrans consegue fazer dentro do seu estado, até onde a educação consegue chegar. Eu escrevi, em 2009, eu escrevi esse livro chamado 20 anos de lições de trânsito no Brasil, onde eu faço uma radiografia do que aconteceu no Brasil de 1987, quando criamos o programa Volvo, até 2007. E num desses capítulos eu falo justamente da falta de abrangência dos programas de educação de trânsito dos Detrans. Porque se você fizer uma pesquisa hoje, eu não tenho certeza hoje porque eu não estou mais acompanhando tão detalhadamente isso. Mas eu tenho quase que absoluta certeza que qualquer Detran do Brasil, estou dando um chute aqui violento, mas eu diria que qualquer Detran do Brasil não consegue passar educação para o trânsito para um grupo maior do que 15% dos municípios do seu estado. Isso significa que a maior parte do estado fica desprotegida, não tem uma cobertura, uma assistência, um envolvimento direto dos Detrans. E é óbvio, a equipe do Detran é uma equipe relativamente pequena. O que deveria acontecer é que essa equipe do Detran treine multiplicadores pelo Estado. Eu digo isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no programa da Volvo, lá de segurança no trânsito, que uma das grandes coisas que nós deveríamos fazer no Brasil, que o grande verbo no programa de segurança no trânsito não é somar, é multiplicar. Então, o que eu espero que nós estejamos fazendo agora, Josimar,
é multiplicando o incentivo a brasileiros de todo o país para que possam levar a outros multiplicadores dentro de suas regiões. É levar um pouco mais de conhecimento, é levar um pouco mais de informação, é levar um pouco mais de envolvimento com a grande missão da segurança no trânsito, para que se consiga agregar um maior número de brasileiros e, assim, num volume maior de população, participar mais ativamente de programas de segurança no trânsito. Acho que esse é o grande desafio nosso, de criar uma cultura de trânsito, mas que seja abrangente, que cresça paulatinamente e que possa mostrar resultados, para poder mostrar aos nossos dirigentes que, sim, trabalhando com determinação, é possível obter resultados. E o resultado vai em benefício dos governos que estão em ação. Até porque, Pedro, nessa linha, nós temos aí algumas avaliações sobre a necessidade de que os estados, né, devessem ter uma interatividade, uma interação entre secretarias, principalmente os setores que estão diretamente afetados, como a segurança pública e a saúde pública, porque tudo está ali, a origem dos problemas de trânsito, causas e consequências, elas refletem na economia do Estado e, de certa forma, tem um impacto relevante na Secretaria de Saúde Pública, né? Olha, eu dou um outro exemplo para você, para mostrar a importância disso que você está dizendo, que é o seguinte: se você olhar no organograma dos estados, você faça a seguinte pergunta: onde é que o trânsito aparece em primeiro lugar no organograma do estado? Você tem governador, vice-governador, Casa Civil, Casa Militar, você tem as secretarias e, embaixo de uma delas, Segurança Pública, Viação e Obras Públicas, alguma dessas secretarias abriga o Detran. É onde aparece pela primeira vez. Então, você veja quantos degraus está o primeiro órgão, a primeira grande autoridade do trânsito de cada estado. Imaginando que ele esteja no terceiro nível, como é que você vai imaginar que um órgão que está no terceiro nível da organização do Estado vá dizer para os que estão acima o que eles devem fazer pelo trânsito? É óbvio que essa conta não fecha, porque o Detran precisaria convencer o seu chefe, que é eventualmente o secretário da Segurança Pública, em alguns estados já é o chefe da Casa Civil, que já melhora um pouco, mas ainda assim tem um pouco de problema, mas é óbvio que precisa convencer o secretário para convencer os seus pares. Essa é a diferença quando o governador diz: sou eu que quero, e ele está dizendo, cada secretaria, todas as secretarias de Estado têm alguma função, alguma ação a fazer dentro da coordenação para uma melhor segurança no trânsito. Assim vai ser a educação, assim vai ser a economia, assim vai ser o transporte, assim vai ser indústria e comércio, assim vai ser qualquer área, porque sempre haverá como ligar qualquer dessas áreas com a segurança no trânsito. Então, se a segurança do trânsito é conduzida por um órgão que está num terceiro nível, é óbvio que vai ficar difícil de conseguir envolver os órgãos, as secretarias que estão acima dele. Então, é por isso que eu defendo uma reformulação do sistema para que isso possa funcionar. Mas ainda tem outro aspecto. O Detran terá de convencer as secretarias, mas ainda terá de convencer os municípios, que é outro problema. Até porque, vamos lembrar que o nosso Código de 97 e 98, ele determinou a municipalização do trânsito. E isso foi realmente visto num primeiro momento como
uma grande conquista dos municípios, que viram na possibilidade das multas de trânsito de arrancar um pouco de dinheiro, e aí viram que a coisa não era bem assim, que o buraco era mais em cima ou mais embaixo, ou mudava de lado a cada momento. Então, é importante que haja esse tipo de conexão, que haja realmente uma coordenação estadual, que o Detran tenha poder de desenvolver esse tipo de atividade, que ele tenha autoridade legal delegada pelo governador, até porque tem um ponto crucial dentro desse sistema, dentro dessa visão, dentro desse cenário. Os Detrans, de uma forma geral, são os únicos órgãos dos estados que têm dinheiro. De uma forma geral, os estados estão quebrados, as secretarias não têm orçamento, não têm equipe para cuidar dessas coisas, certo? Então, um Detran, eu ajudei um diretor de Detran alguns anos atrás aqui no Paraná, e me lembro que, de vez em quando, durante o período que eu fiquei ajudando lá, foi um ano e qualquer coisa, houve dois ou três eventos em que o Detran destinou 40, 50 milhões de reais para o DR, para outros órgãos do Estado, para fazer algumas ações em benefício do trânsito. Quer dizer, mas só que é uma coisa meio goiva, porque por que o Detran não pode coordenar ações, não pode envolver secretarias, não pode envolver outros setores do Estado em ações de segurança no trânsito diretamente? Então, é uma questão de conceituar o problema, de repensar o sistema, de desenhar ou redesenhar o sistema trânsito no Estado, mas ele precisa estar acoplado ao sistema trânsito do Brasil, para que funcione de uma forma uníssona, para que quando as determinações venham de Brasília e já venham mastigadas, elas possam ser implementadas em todas as regiões do país. Essa visão é importante, assim, porque o Estado, né, a gestão estadual, nós sabemos que devemos respeitar também a política, porque você tem a política do Estado e tem em diversos municípios bases políticas contrárias à política do governador. Quando se tem a integração das secretarias, né, no governo do Estado, a gente poderia compor aí, por exemplo, a questão da saúde e da segurança. Nós tivemos entre 98 e 2017, né, tá lá, os acidentes de trânsito custaram aproximadamente 36 bilhões por ano. Uma soma rápida em 20 anos, chegaram a 720 bilhões. Então, ou seja, tá aí. 720 bilhões em 20 anos, e ultimamente as estatísticas têm dito que a média de gasto por ano com acidente chega na casa de 50 bilhões. E tem uma outra estimativa é o seguinte, que para cada real utilizado na prevenção de acidentes, evita-se gastar R$18 com a reparação das consequências produzidas pelo trânsito. Então, a prevenção é mais barata. A prevenção é mais barata e a prevenção ela gera o quê? Uma estruturação dos estados que nos últimos anos dificilmente a gente sabe se algum estado fez levantamento. Quais as consequências os acidentes de trânsito causaram para a saúde pública das redes estaduais e até mesmo porque a rede federal, né? Então, olha, eu acho que você está tocando em pontos bastante interessantes. Eu realmente gostei da entrada sua nessa área, porque permite colocar algumas coisas que possivelmente a sociedade como um todo não tome muito conhecimento. Mas, digamos, a comunidade ligada à segurança no trânsito realmente sabe. Você falava da integração das secretarias,
da necessidade de uma inteiração entre as diversas secretarias de Estado para ajudar o trânsito. Eu lembro um exemplo claro que nós temos hoje em dia, que é o Vida no Trânsito. Esse programa começou há uns 10 anos, no início da década, em 2011, certo? Patrocinado pela Fundação Bloomberg dos Estados Unidos, que canalizou alguns milhões de dólares através da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, para que investisse em 5 programas piloto no Brasil. Foram escolhidas 5 capitais. Curitiba foi uma delas, Belo Horizonte foi outra, Palmas foi outra, Teresina foi outra e Campo Grande. Foram as 5 capitais escolhidas inicialmente. E depois que deu certo, que o resultado foi bom, que se viu que funcionou, o Ministério da Saúde conseguiu implementar, ampliar o programa para todas as capitais do Brasil, e hoje temos, além de todas as capitais, mas talvez uma dúzia ou mais de cidades de algum porte que foram escolhidas para desenvolver o programa. Mas qual foi a grande sacada do Vida no Trânsito? Por que o Vida no Trânsito deu certo? Porque ele conseguiu fazer uma coisa que até então alguns tinham tentado, mas nunca conseguido, que era a cooperação entre órgãos de trânsito do mesmo setor, do mesmo estado e do mesmo município. Por quê? Eu vou dar um exemplo. É um exemplo, tem que ficar claro, é hipotético. Não estou dizendo que em todas as capitais valha isso. Mas vamos dizer, em Curitiba, a cidade de Curitiba, a capital do Paraná, tem como prefeito o sujeito Amadeu João da Silva, que é do partido A, mas o governador é do partido B. E aí, o BPTran, o Batalhão de Polícia de Trânsito, que é da prefeitura, não passa informações para a Secretaria da Saúde do Estado, que é do partido B. E com isso, na briga do mar com a pedra, quem sai pior é o caranguejo, que leva a pior. Quer dizer, então, isso acontecia em inúmeras cidades brasileiras. O Vida no Trânsito conseguiu o milagre que foi a cooperação desses órgãos todos. Então, em Curitiba e provavelmente na maioria das capitais brasileiras, existe uma cooperação realmente aberta de dados, de coordenação de dados. Geralmente, a coordenação executiva do Vida no Trânsito é feita pela Secretaria de Saúde do Estado. Agora, participam do Comitê Vida no Trânsito 12, 15, eventualmente até 20 instituições locais que, de alguma forma, estão ligadas ao trânsito e à segurança no trânsito. Então, você tem educação, tem saúde, pode ter indústria e comércio, você tem a polícia, você tem a comunicação social, enfim. Mas o grande nó é de ter dados estatísticos confiáveis. Hoje nós não temos no Brasil ainda uma estatística que se possa dizer seja confiável 100%. Mas eu diria que em muitas cidades brasileiras, sim, já temos. Em algumas capitais, com absoluta certeza, sim. O número que está sendo divulgado é um número real, ou pelo menos muito próximo do real, porque ainda tem sempre um outro probleminha. Mas eu quero dizer que o exemplo do Vida no Trânsito mostra como pode ser a cooperação em nível estadual e em todo o Estado, porque é preciso que haja a mesma cooperação nos municípios também. E, às vezes, o diabo do ciúme não deixa. Pedro, vaidade e ciúme interferem em todas as áreas. Eu quero só, assim, lembrar aqui uma situação que é um dos grandes exemplos do país hoje, que você citou. Assim, o Rio Grande do Sul tem das melhores estatísticas de acidentes do Brasil, né, uma das mais confiáveis e bem próximo daquilo que você disse,
Porque sem a quantificação é difícil fazer um trabalho, um planejamento. E isso que o Vida no Trânsito proporcionou também, que são as correntes políticas que são contrárias, que gera uma matriz de vaidade, e isso interfere no resultado para a população. Então, a incolumidade pública não pode ficar à mercê de vaidade política. Por isso, a necessidade e a obrigatoriedade até dessa integração entre as secretarias do Estado com o envolvimento dos municípios. Aproveitar um gancho e falar de um tema que nós falamos muito pouco dentro dessas conversas todas de segurança no trânsito, acidentes e tudo mais. Fique à vontade. Que é a questão da estatística. De uma forma geral, nós brasileiros não somos bons de estatísticas, nós não gostamos de estatísticas, não sabemos fazer, e de verdade, talvez por isso que eu acabo de dizer, nós não gostemos de estatísticas. Agora, como é que nós vamos fazer um programa bom sem saber qual é o tamanho desse problema? Quais são as características desse problema, certo? E por onde passam as soluções. Então, nesse livro, chamado 20 anos de lições de trânsito, esse livro está disponibilizado na internet, ele está no site do programa Volvo, pode ser baixado em capítulos inteiros e como quiser. Nesse livro tem uma entrevista, como o livro chama-se 20 anos de lições de trânsito, eu escolhi 20 pontos importantes para comentar como as 20 lições. E depois eu faço 20 e poucas entrevistas, era para fazer 20, mas acabaram surgindo personagens importantes, eu estendi um pouco mais, mas eu selecionei 20 personalidades, 26, na verdade, personalidades, para enfocar em trânsito, e não necessariamente figuras ligadas ao trânsito. Uma das personalidades que está nesse livro e que eu entrevisto é o estatístico, ele é o diretor da Tecnométrica de Campinas, que é uma empresa especializada em estatística. E eu pergunto para ele o seguinte: por que não fazemos estatística no Brasil? Estou falando de 2008, quando esse livro começou a ser escrito para ser distribuído em 2009. Nós estamos falando de 12 anos para trás. E a resposta dele, por que não temos estatística? Porque nós queremos 100% dos dados para fazer a estratificação, para poder fazer as análises. Quando, na verdade, nós precisamos de 1% de dados. Por que o IBOP, o Datafolha, os institutos de pesquisas fazem pesquisa nacional com 2.000 pessoas no Brasil e acertam na mosca quem é que vai ser o candidato que vai ganhar, o que vai acontecer aqui e ali? Justamente por causa desse tipo de análise técnica. Então, o que nós precisaríamos aprender na área de educação, de segurança no trânsito, é que, para fazermos estatística, para elegermos prioridades no trânsito, nós precisamos de números confiáveis. E números confiáveis não saem de 100% dos dados. Podem sair de 2% de dados. De forma que fazer estatística não deve ser uma coisa tão difícil, embora, obviamente, exija conhecimento, uma série de atributos que, na média, nós todos não temos. Mas o que eu queria era desmistificar essa coisa da estatística e dizer, olha, gente, é muito mais fácil do que nós estamos imaginando, certo? É uma questão de nós nos determinarmos a usar a estatística como uma ferramenta especial. Eu vou te dizer por que eu digo isso. Você foi em 16 estados, eu fui em todos da federação. Não tem um estado brasileiro onde eu não tenha estado para fazer palestra, para fazer eventos, para fazer debates, alguma coisa. E eu perguntava,
quantos morrem, quantos se ferem aqui nessa cidade? Já não perguntava nem no estado, nessa cidade. A maioria do auditório não sabia. Como hoje continua não sabendo. Então, como é que você vai... E aí você pergunta, o que você faz? Eu estou fazendo programa de segurança no trânsito. Qual é o objetivo? É reduzir vidas. Mas quantas? Quantos morrem nesse estado? Qual é o objetivo do trabalho de vocês para redução de acidentes ou de vítimas fatais? Você tem que ter metas. Eu vou chutar. O Paraná tem 3.700 mortos e tem 20 mil, 30 mil feridos graves. Qual é o objetivo do programa? 10% ao ano, certo? Ok, isso significa que eu tenho que baixar 300 pessoas a menos que vão morrer no final do ano. Para conseguir 300 pessoas a menos, estatística, onde é que ocorrem a maioria dos acidentes? Quem é que se fere, quem é que morre mais? Que tipo de carro, que tipo de dia, que tipo de horário? Em que características os motoristas se envolveram nos acidentes? Com que velocidade, se era curva, se era clive, se era o quê? Então, são os dados que vão fornecer elementos para você dizer, nós vamos atacar tais e tais pontos e no final do ano nós queremos baixar tantos acidentes. É assim que você consegue, primeiro, obter resultados e, segundo, ficar satisfeitos da vida com os resultados que conseguiu e dizendo, oba, nós conseguimos e a gente não acreditava. Mas afinal de contas, não é tão difícil assim. Na verdade, como dizia como já se disse há tanto tempo atrás, são 5% de inspiração e 95% de transpiração. É isso que precisamos fazer. Naquela hora, na parte da tarde que nós fizemos aquela reunião para instrução aqui, nós falamos, né? Como que nós vamos qualificar bem sem quantificar? E parece que em algumas regiões eles têm medo, eles querem ocultar a estatística. A estatística é a base inicial para que todos os programas sejam, a partir dali, desenvolvidos. E aí nós temos a preocupação dessa, às vezes, até meio que uma merchandising da educação para o trânsito, como se fosse um mote, né? Eu vou falar agora que faz educação para todos os lados. Agora é o seguinte, quais são os programas de avaliação dessas inúmeras campanhas de educação que são citadas por aí? Quais são as escolas que são elaborados os programas? O que isso corresponde ao final de cada período? Aquele jovem, adolescente que foi submetido ao programa, qual a resposta que ele deu àquela idealização de uma campanha de educação para o trânsito, né? Então, a gente fica meio preocupado com essas campanhas também, né, Pedro? Aí tem realmente outro ponto fundamental. Aqui mesmo no Detran do Paraná, faz acredito que 2, 3 anos, houve em Brasília, não, em Salvador, um congresso, um seminário nacional dos Detrans, e uma pessoa do Detran do Paraná foi fazer uma palestra apresentando uma campanha que era alguma coisa como 30 dias para salvar o trânsito, em que veiculou-se 30 spots, 30 vídeos de segurança no trânsito, um em cada dia, uma campanha milionária que, segundo depois foi publicado nos jornais, consumiu alguma coisa como 20 milhões de reais, alguma coisa assim, um dinheiro que nós nunca tínhamos visto em campanhas de trânsito num só estado. E o mais interessante e o pior foi a confissão de que a campanha não tinha dado resultado. Então, aí cai exatamente em cima do que você falou. Qual foi a avaliação da campanha? Mas, nesse caso, a minha pergunta era, não foi qual é a avaliação depois da campanha, mas quais foram as motivações antes da campanha. O que se objetivava com aquela campanha
estrondosa, certo? Quer dizer, quais foram os objetivos? Que tipo de público se queria atingir? De que forma foi estratificada a campanha para atingir os diversos meios de comunicação e atingir o público-alvo ou os públicos-alvos? Então, tem toda uma série de elementos que são fundamentais, que são absolutamente vitais quando você faz uma campanha. E depois tem a implementação da campanha e depois, obviamente, que a avaliação, que é para saber o que deu certo, o que deu errado. Agora, um ponto que muita gente que mexe com campanhas de trânsito pelo Brasil não sabe ou negligencia de alguma forma é que, para que você tenha resultados, você precisa, num programa de ação ou numa campanha de ação, você precisa de 2 elementos essenciais. Você precisa a campanha de divulgação propriamente dita, a campanha de mídia, e você precisa acompanhando a ação de campo, que é para que as pessoas que veem a ação de campo digam, puxa, isso aqui está se referindo ao que eu vi na rádio, ou vi na televisão, ou li no jornal, ou vi pela internet. Então, é a soma da fome com a vontade de comer que vai dar o resultado que se espera. Infelizmente, muitas campanhas que a gente ouve falar no Brasil, eu fiz uma campanha de trânsito, qual foi o resultado? Não sabemos porque não fizemos. Não tínhamos dinheiro para isso. Quer dizer, então você pega um dinheiro enorme e depois não consegue fazer uma avaliação detalhada do processo. Então, são erros que eu quero até dizer que, de certa forma, eu até reconheço um pouco a dificuldade das pessoas que tocam isso, porque talvez, muito provavelmente elas não tiveram formação suficiente ou informação suficiente de como se faz uma campanha como um todo. Quer dizer, pega-se uma pessoa que tenha uma vivência em propaganda ou em jornalismo, certo? E desenvolve uma campanha, mas não obedece os pré-requisitos que são essenciais para que ela dê resultado. Por isso é que eu gosto da oportunidade dessa conversa de passar esse tipo de informação. Eu não quero converter os convertidos, eu quero ajudar os convertidos a melhorar na sua evangelização para poder obter resultado. Assim, isso é uma reflexão que vem ao encontro, né, daquelas pretensões que nós temos, né, da eficácia. E na questão da administração pública, lá no artigo 37 da Constituição, a legalidade, a moralidade, a publicidade, a impessoalidade, mais a eficiência. O que a gente tem visto, né, são engajamentos aí em campanhas, eles fazem um estardalhaço de divulgação e se ocupa um determinado espaço em períodos distintos, e depois a gente observa o que isso produziu de resultado. Então, para você voltar ao tema, Pedro, e de forma brilhante, com todo respeito com a qual você toca no assunto, vamos colocar só nos últimos 22 anos de Código de Trânsito Brasileiro. Qual campanha, qual programa que você viu desenvolvido pelo poder público que produziu efeitos de forma a minimizar o impacto ou a reduzir qualquer consequência provocada pelos acidentes de trânsito? Olha, de verdade, como a gente mora nas cidades e não está acompanhando aquilo que acontece em outras capitais brasileiras ou em outras cidades brasileiras, eu não gostaria de me aventurar a dizer que eu conheço uma e nada mais, entende? Mas pelo fato de estar com o meu farol meio que voltado um pouco para o conjunto do programa Trânsito Brasileiro, eu diria que eu vi referências de campanhas que teriam dado bons resultados no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Brasília teve uma campanha do Detran que eu sei que deu bom resultado. Em São Paulo, de vez em quando, você tem
de tempos em tempos você tem campanhas que dão resultado, mas eu não conseguiria dizer, e não quero dizer, que são campanhas que são 100% de sucesso, porque eu não vi os resultados das avaliações que se pode atribuir àquelas campanhas. Uma campanha que deu muito certo, eu aí posso contar para você, e talvez isso seja do interesse das pessoas, foi aqui em Curitiba. Pedro, opa, diga. Antes de você falar dessa campanha que deu certo, só para reforçar a sua teoria, a importância, né, que tem muitos colegas que estão nos assistindo agora, que pertencem à administração, outros profissionais de iniciativa privada, muitos aqui dão um amor pela educação, pelas campanhas. Só para você seguir aí na campanha que deu certo, a importância de uma palavra, o planejamento, né? Porque aquilo que é planejado é mensurável. Aquilo que não é planejado, infelizmente, pode até trazer bons efeitos, mas não tem o registro para a gente contar de que forma ele produziu esses efeitos, né? Perdoa te interromper aí, por gentileza. Não, mas é uma palavra fundamental, porque se você não tiver planejamento, você vai fazendo a coisa meio na galega, certo? E eu digo sempre que é fundamental que você tenha no planejamento que isso é muito importante, é uma antevisão de cenários. Eu vou fazer uma campanha baseada nisso. Nesse caso de Curitiba, até posso contar assim, o que deu. Mas é fundamental que você tenha. Bom, e se a sociedade não aceitar desse jeito? Qual é o plano B? Ou como é que você está preparado para mexer na campanha? Eu acho que isso chama-se planejamento, e isso é essencial. A campanha que eu iria dizer foi exatamente de 1998, chamado Cidadão em Trânsito, aqui em Curitiba, que foi tocado pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Mas vejam, era um problema pequeno, ou não tão pequeno, mas digamos, era um varão de um guarda-chuva que tinha vários problemas, certo? Qual era esse problema do varão do guarda-chuva? Filas duplas e triplas de carros na frente das escolas no horário de entrada e saída das escolas. Esse é um problema nacional também, certo? A classe média vai crescendo, as crianças não vão mais nem a pé, nem de bicicleta para a escola, elas vão no carro da mamãe. A mamãe não pode estacionar na frente da escola porque já tem carros ali estacionados. Então, o que ela faz? Ela fica em fila dupla, para a criança saia, até que saia em segurança, até que entre no portão da escola. Enquanto isso, ela fica travancando o trânsito. Ou, pior ainda, quando é em fila tripla. E esse problema realmente estava incomodando a prefeitura, que lançava apelos, mas não resolvia. Ela lançou essa campanha Cidadão em Trânsito, e aí, coisa importante, a agência encarregada da campanha fez uma pesquisa para saber como é que a sociedade reagia a isso. E viu-se que a sociedade realmente ela não queria isso, ela desaprovava isso e queria que isso acabasse. Então, qual era o problema? Era da dona de casa de classe média, do carro já melhorzinho, tudo mais. Bom, a campanha tinha 3 ou 4 personagens, eu estou tentando lembrar aqui, mas a que teve mais repercussão era da ANTA, que era... desculpe, era a perua, certo? A perua que levava o seu filho para a escola, que ficava em fila dupla, tal, mas de uma forma humorística, de uma forma ridicularizadora, vamos chamar assim, de forma que atingia que cada uma pessoa daquela senhora que fazia isso, que ficava em fila dupla, se sentia atingida, mas não sentia que foi uma coisa pessoal para ela, mas para o tipo de mães que incidiam naquele tipo de erro.
O sujeito que furava sinal, que era o rato. Aí tinha o outro que ficava, que parava na caixa amarela, no yellow box ali, certo? Que era a anta. E por aí vai. Então, eram vários personagens e todos eles ridicularizados. Essa campanha, ela é uma campanha que eu não sei se a prefeitura, se os técnicos chamariam desse jeito, mas eu chamaria de uma campanha de coerção social, em que a sociedade aprova a ridicularização desses personagens pelo tipo de complicação que provocavam no trânsito. Essa campanha durou alguns meses e teve um resultado maravilhoso. Não se pode dizer que acabou 100%, mas dá para dizer que desafogou o trânsito, que desanuviou o processo e deu uma lição realmente muito grande a muita gente. Então, essa campanha teve o quê? Planejamento, técnicas de avaliação de cenários, passar a campanha para um grupo qualitativo de cidadãos para ver como é que eles iriam aceitar uma campanha naqueles termos, uma aprovação deles, uma execução fantástica em todos os meios de comunicação possível e uma ação do BPTran em todas as escolas. É aquilo que eu digo. Então, campanha de ação, campanha de comunicação. Esse exemplo, eu me lembro desses vídeos, né? Eu até usei isso em algumas palestras, aulas, esses vídeos, principalmente a anta chamava muita atenção. Agora, você que conviveu na comunidade europeia, claro que nós não vamos falar de Europa aqui, nosso foco é Brasil. O tamanho continental do nosso país, essa iniciativa de Mato Grosso, embora nós tenhamos uma Constituição que rege as unidades federativas todo em torno da União, agora, esse exemplo de Mato Grosso, ele pode proporcionar para alguns estados que aderirem a esse tipo de projeto constitucional do território estadual, programa de segurança viária, isso pode ser talvez um início de uma nova era para que o mandatário estadual organize, de acordo com a sua estrutura estadual, ações integradas entre Estado e secretarias do Estado, mais os municípios, e em médio e longo prazo. Nós possamos colher excelentes frutos desse tipo de manifestação, né, Pedro? Eu acho que simplesmente alvissareira essa notícia que você deu aí do Mato Grosso e espero que realmente tenha resultado. Na verdade, como eu não sou um conhecedor de leis, de legislação, e muito menos da Constituição do Mato Grosso, até me surpreende que o Estado precise modificar a sua Constituição para criar mecanismo de cuidar da segurança viária, porque o Estado ele é o responsável pelo ir e vir de todo mundo, de todas as pessoas, de todos os cidadãos, em segurança. De formas que, na minha visão, na minha modestíssima, leiga visão, certo? Isso já está, de alguma forma, inserido na Constituição. E bastava ao Estado ampliar as responsabilidades do Detran, agregando as atribuições de cuidar também da segurança viária, o que me parece que não está na Constituição e talvez isso fosse o necessário a modificar. Mas, de qualquer maneira, eu espero que realmente, já estou sonhando maior, certo? Que o estado do Mato Grosso possa ser o primeiro estado do Brasil a ter uma secretaria de trânsito, onde possa cuidar do trânsito fluxo e do trânsito segurança. E aí sim, cuidando de todos os aspectos que fazem parte do universo trânsito. Isso realmente seria magnífico e eu acho que seria um belo exemplo a ser seguido em outros estados brasileiros. Bom, embora, né, nosso assunto hoje não trate assim de legislação específica, eu tenho assim, um amigo que é senador, outro amigo que é deputado federal, eles estão atuando, né, agora, né, na vigência desse pleito, a importância também para dar suporte às equipes de fiscalização,
seria interessante a criação de um bloco, né, como se fosse um juizado especial para o trânsito, porque às vezes a polícia militar, no âmbito da sua atuação no Estado, tem muita dificuldade para ser atendido pela polícia civil, nos casos, por exemplo, de conduzir um cidadão que se recusou, que acusou positivo no teste do etilômetro, que vai enquadrá-lo no direito criminal. Tem caso que a polícia militar tem que pegar senha numa delegacia para ser atendido. Então, tem Mas olha, aqui em Curitiba, o doutor Otávio César Valeixo, que foi um desembargador, que foi, no tempo que ele era juiz de direito, ele foi o criador da primeira vara de delitos do trânsito no Brasil. E isso deve ter sido em 1997, não, antes disso. O programa Volvo existe desde 78, desde a metade dos anos 80, isso já existe aqui já existe aqui no Paraná. E existem, pelo Brasil, inúmeras varas cíveis, certo? Que tratam exclusivamente de delitos do trânsito. Eu me lembro até de uma frase do Dr. Valeixo, me dava muito bem com ele chegou, inclusive, a fazer uma viagem de estudos na Europa, que eu tive a honra de poder ajudá-lo. Ele dizia sempre o seguinte: o trânsito devia ser tratado com muito mais seriedade. Eu dirijo com um extremo cuidado, porque eu temo de cometer uma infração e ter que encontrar um juiz de direito que seja tão enérgico quanto eu, que vai me punir. Então, eu me lembro muito bem do jeito como ele reagia. Eu acho que o Brasil precisa muito mais de várias de delitos de trânsito, de julgamento de trânsito, que ajudaria muito. Mas, de volta, é um varão do guarda-chuva que tem muitos varões que precisam ser consertados ainda. O senhor me permite colocar mais um varão aí nisso? Vamos lá. Assim, os tribunais de conta, né, os tribunais de conta e o Ministério Público também, porque às vezes acontece de um lapso, de um desvio de alguma coisa, e ninguém é responsabilizado por isso. Houve uma manifestação mundial sobre a década mundial de redução de acidentes entre 2011 e 2020, né? E o Brasil surrupiou entre 2000, se o senhor permitir, se você permitir, eu falo surrupiou, porque é uma palavra clássica para um termo utilizado de contingenciamento, né? E muitos não sabem. Você sabe, eu sei, ninguém tomou providência. Por quê? Porque entre 2012 e 2016, em plena década mundial de redução, proposta pela redução de mortes, o Brasil simplesmente sumiu dos nossos cofres 2,3 bilhões, né? 2,3 bilhões de reais do FUNCET, o dinheiro exclusivo da educação para o trânsito, e ninguém tomou providência. A providência que eles tomaram foi o seguinte: para não ficar muito feio, entre 2011 e 2020, vamos criar o tal do Penatrans, para a gente ter uma década, vamos estender mais 10 anos. Quer dizer, e isso, quanto de morte esse contingenciamento potencializou também, né? Só é bom explicar que o que é o contingenciamento. O governo federal faz um orçamento de gastos para o ano seguinte e destina para o Denatran um valor lá enorme, que cabe dentro desses 2 bilhões de reais que você falou. Só que ele destinou no orçamento, mas não disponibilizou na prática esse dinheiro. É por isso que se diz que esse dinheiro está contingenciado. Quer dizer, ele existe no papel, no orçamento, mas não existe na prática. Então, o setor de segurança no trânsito, a comunidade, digamos assim, reclamava disso. O DPVAT dava o dinheiro, distribuía o dinheiro para o Denatran, disponibilizava o dinheiro, só que ele não chegava no Denatran, porque ficava na vala comum do governo, que utilizava para outros gastos. Então, isso realmente é um absurdo, porque um setor que precisa tanto de recursos para poder investir
em programas de educação, de mudança de comportamento, melhoria do sistema viário e por aí vai, certo? Não tinha recursos para poder evitar que 50, 40, 30, 35 mil pessoas perdessem a vida todos os anos. É um absurdo, realmente não tenho termo para descrever isso. E isso foi por ralo, ninguém falou nada, e infelizmente trouxe... Não digo que ninguém falou nada, mas não ficou por isso, né? É dessas coisas que acontecem no Brasil. Eu estou olhando o horário, porque você me disse que nós tínhamos que encerrar antes das 9 horas, né? Não. Eu estou dizendo o seguinte, nós fizemos um ajuste de estruturar a nossa fala em 1 hora. Mas você pode dizer assim, Josimar, eu preciso de mais 10 minutos para eu colocar alguma coisa relacionada à segurança viária. Né? Fica a seu critério para que nós possamos, né, caminhar aí para o encerramento, porque nossos internautas estão acompanhando, graças a Deus tem gente aqui de quase todos os estados, e o brilhantismo da sua explanação atrai essas atenções, boas energias positivas que fazem com que as pessoas fiquem felizes com aquilo que está assistindo e a sua manifestação. Josimar, você fala muito e eu não falo menos. De forma que nós precisaríamos mais 10 dias para continuar essa conversa. E 1 hora ela tem que parar. Mas, de qualquer maneira, o importante é cobrir os assuntos que, na sua visão, na sua percepção, sejam os merecedores de maior destaque. Certamente haverá um monte de pontos que a gente poderia ter comentado, não teve oportunidade, mas eu acho que o bom dessas lives, essa é provavelmente a 8ª live que eu estou fazendo sobre trânsito no último mês. Isso me deixa realmente extremamente satisfeito, porque em nenhuma delas a conversa foi a mesma. De formas que, se é que isso pode estar ajudando a alguém por aí afora, eu estou feliz da vida com essa possibilidade. O tempo é seu, você disponha dele da forma que lhe aprouver. Eu vou pedir, assim, como parte interessante, né, fazer uma pergunta que muitos talvez gostariam de fazer e também você deve receber muito. Mas agora, especialmente para quem está nos assistindo, vamos pegar por base, nós não sabemos qual é o objetivo lá da proposta de Mato Grosso, mas vamos dizer o seguinte, um governador te procura agora e diz assim, Pedro, eu tenho uma equipe razoável aqui, que já trabalha comigo e eu confio, e eu quero transferir a você e te pedir um apoio para montar um programa de segurança viária no meu estado. Quais seriam as suas orientações, visto que você tem muita experiência na iniciativa privada, mas também é um homem de profundo conhecimento da área pública? Quais seriam os pontos importantes que você preconizaria a esta instituição pública? Olha, a primeira coisa fundamental é a vontade do andar de cima. Então, tem que ser uma decisão de cima para baixo, do alto da pirâmide, do governador do estado dizendo, eu quero. Quer dizer, mas o eu quero não é só um eu quero da boca para fora, é um eu quero que vá no fundo da alma dele, certo? Para que isso seja uma manifestação de vontade efetiva. Então, a partir do momento do que eu quero, o que ele precisa fundamentalmente é um bom gerente. Não é necessariamente uma pessoa, um técnico em segurança no trânsito, porque muitas vezes o técnico sabe o que fazer, mas não sabe como comandar. Ou sabe o que fazer, sabe como comandar, mas tem dificuldade em comunicar, em transmitir a sua vontade na vontade popular. Então, mas ele precisa, então, de um bom gerente, um bom planejador, uma pessoa que se proponha a juntar, aí sim, as cabeças que ele precisa para formar uma equipe de planejamento e ação de campo.
Então, se ele conseguir isso com razoáveis recursos, não precisa nem muito recurso, dinheiro, certo? Mas com razoáveis recursos, ele vai conseguir, primeiro, montar um plano de ação. Isso é fundamental. Um plano de ação que contemple os próximos 5 e os próximos mais 5, 10 anos, pelo menos. Fazer uma antevisão do trânsito no seu estado. Quais são as características principais do estado? Estamos falando de Mato Grosso, que é um estado, eu diria que onde o agronegócio é o grande top, digamos, da economia do estado. No que vai evoluir o agronegócio no estado do Mato Grosso? Que indústrias ele vai atrair? Que tipo de movimentação, de mobilização ele vai conseguir atrair para o estado e que será necessário prover infraestrutura? Que tipo de trânsito vai ajudar, vai facilitar aquele tipo de desdobramento? Veja que tudo isso tem que se inserir num planejamento de trânsito de vários anos, de muito à frente. Quer dizer, em 10 anos, onde é que vai estar o Mato Grosso do Sul ou o estado que for? Certo? Quer dizer, então, com essa antevisão, com esse detalhamento, você vai conseguir dizer o seguinte: bom, para esse tipo de estágio de desenvolvimento, eu vou precisar de um trânsito assim. Então, com isso, você vai poder pensar em sistema de transporte de massa, sistema de transporte rodoviário, portos, aeroportos, eventualmente transporte fluvial. Você vai falar de policiamento, você vai falar de fiscalização, de centros de formação de profissionais para trabalhar no monitoramento do Estado. Você vai dizer que tipo de educação básica eu preciso colocar nesse Estado para atender a esse tipo de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento econômico. Veja que tem uma série de elementos de um monte de setores que você vai ter que resumir, que conseguir colocar em vários cenários para que você possa constituir planos de ação que atendam a todos esses diferentemente. Sabendo o que você vai enfrentar pela frente, ou que você espera que vai encontrar pela frente, você vai ver que tipo de equipe eu preciso para trabalhar comigo. Eu preciso de um Detran, eu preciso modificar o funcionamento das Ciretrans nos estados. As Ciretrans deveriam ser pequenos Detrans que atuem também na segurança do trânsito, também na educação de trânsito, que possam ajudar na fiscalização, enfim, como é que eu tenho que constituir uma máquina que possa atender às demandas do Estado em todos esses setores? Você veja que é como se você tivesse vários binóculos apontando em direções bem próximas, mas que juntas formam um grande cenário. Então, você vai enxergar com os binóculos os primeiros 5 anos, mas você já vai estar criando condições para que, com uma lupa, você veja os 10 anos. Você veja ainda mais à frente. Aí você vai dizer, puxa, mas nós não temos estrutura para isso. É uma questão simplesmente de treinar. É uma questão... Nós temos capacidades no Brasil aos montes à disposição. Se você criar um programa de atração de talentos para desenvolver um projeto como esse, eu não tenho dúvida que vão surgir milhares de possibilidades de contratação. Então, não será por falta de gente, não será por falta de conhecimento, não será por falta de recursos que nós vamos deixar de fazer. A primeira coisa que precisa para detonar o processo é vontade política. E por vontade política, eu não quero dizer apenas a vontade do governador ou do vice, mas vontade política da classe política em geral e das classes empresariais
que são responsáveis muito pela motivação da classe política. Você veja que há um emaranhado de detalhes, eu estou dizendo assim de cabeça, mas eu já fiz esse tipo de planejamento e tenho certeza que ele pode perfeitamente funcionar. Quer dizer, de volta à frase da primeira pergunta, que foi uma frase famosa de Shakespeare: se houver vontade, haverá um jeito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que bem, que aula, hein, Pedro? Que explanação rica de, primeiro, né, de respeito, de humildade e apontamento daquilo que, infelizmente, há uma grande resistência em não se fazer, né, em não se praticar no Brasil. É a mesma coisa que não a gente tem observa... nada de... Mas Sim, não tem nada de novo nisso, não tem nada de mistério nisso que eu estou dizendo. Não tem nada que eu esteja dizendo que seja absolutamente inovador, surpreendente. É tudo uma questão de treinamento. E boa vontade. Com certeza. Né? De engajamento. Isso. Sem a estruturação, sem a integração, infelizmente, nós não conseguimos fazer só. Né? Por mais conhecimento que se tenha um setor apenas não será o responsável pela grande transformação. Há necessidade da aceitação, do engajamento e outra coisa, um bloco estruturado para que isso não se sedimente com as novas gestões, porque pode mudar de uma gestão para outra e haver a ruptura, né? Isso tem acontecido, a gente percebe, infelizmente, em muitos casos no Brasil. Esse é um grande problema. Esse é realmente um dos maiores problemas brasileiros e que só tem crescido ultimamente com a questão, digamos, do ciúme político, certo? Infelizmente, esse é um problema. Mas eu diria o seguinte: quando você consegue, essa é uma coisa que também eu aprendi um pouco, quando você consegue fazer um bom programa, estruturar um programa, combinar com a sociedade que esse é um programa para vários anos, mesmo que você perca a próxima eleição, vai ficar muito difícil para o seu sucessor não continuá-lo. Porque já há um compromisso entre o poder público e a sociedade para isso. Então, você vai ter que arranjar argumentos muito sólidos para poder destruir aquilo que era quase que indestrutível. Isso que causa uma certa dor assim no coração, de que a gente percebe às vezes, em relação à educação, que os municípios fazem uma educação veemente, educação que dá resultado no aspecto infantil. Mas quando pega ali de 12 para 13 anos, que a criança sai do bloco do infantil, vai para adolescente, passa para o Estado, esse programa é interrompido, né? Então, às vezes, tudo que foi feito ali com a criança até os 12 anos, quando ela vai para a fase da adolescência, ela fica perdida, ou seja, faltava para mim aquele programa que me trouxe até aqui, estruturando minha personalidade para, enquanto iniciativa no trânsito, eu tenha a responsabilidade de agir com os preceitos de respeitar o próximo. Então, esse engajamento, por falta de planejamento, tem trazido barreiras significativas para que nós não pudéssemos perceber os resultados, os frutos dessas sementes que às vezes se perdem. O solo, às vezes, pode até ser bom, ser fértil, mas a semente não é colocada na forma correta e no tempo correto, e ela se perde no caminho, né, Pedro? Infelizmente, isso nós temos visto muito pelo Brasil. Olha, eu já estive em centenas, talvez, de municípios brasileiros tentando ajudar a construir programas de trânsito, e em algumas cidades os programas deram muito certo. Muito certo. Cidades que conseguiram baixar em mais de 50% o número de vítimas fatais, certo? E que na mudança do governo, na mudança da gestão, na mudança do partido que estava governando, o programa acabou. Isso dói demais, porque você sabe o quanto foi investido de interesse, de atenção, de determinação, de recursos, de horas de trabalho, de sonos perdidos,
certo? E que você vê que foram descontinuados só por uma questão de ciúme, realmente de vaidade. Isso realmente não tem palavra que descreva. Pedro, nós vamos caminhando para a fase final aqui da nossa live, e eu gostaria de tocar num assunto, assim, pedir para que você fizesse as suas considerações do encerramento, baseado na entrevista que você fez com o Jack Stewart, que eu vi você falando outro dia, sobre a questão da formação da nossa essência, da ética, do caráter e do desenvolvimento humano, partindo do seio humano que é a nossa família, né? Porque muito se fala de educação e a gente repete isso com muito respeito. A educação é em casa, são os pequenos gestos, né? São as cobranças, porque precisa alinhar educação e coerção. Eu pedi, você não fez, então eu fui lá e pedi para que fosse feito de novo. Não fez, então você vai ter que, né, se adequar a uma situação. Eu penso que isso é muito bacana, porque a gente tem visto hoje, principalmente nos crimes e nas questões que agridem a sociedade, como infrações gravíssimas, a adoção de medidas dos outros países. Aquele que se recusa a soprar o etilômetro, ele perde seu carro. Se ele não tem direito a não soprar o etilômetro, ele vai preso. Isso tudo aqui no país, assim, por conta de cultura e de uma educação. E em momento algum aqui hoje na live, eu toquei para que você contasse da sua história por parte, né, da sua brilhante carreira como profissional da área da comunicação, profissional da área da estrutura de segurança, mas aquela entrevista que você citou, que fez com o Jack Stewart, foi uma situação que ela é como se fosse o mito da caverna, escrito 439 lá, né, por Platão, mas ela vai reluzir pela nossa existência ao longo da vida. Conta para nós a entrevista que você fez com o Jack Stewart, o que ele disse e a importância que tem essa educação para a nossa vida, e aí você faz as suas considerações, e eu aqui com o coração aberto, de gratidão pela sua humildade, pela sua generosidade em estar conosco nessa noite, tá joia? Ok, na verdade, essa é uma história do tempo que eu trabalhava em... Como é que eu desligo isso aqui agora? Fica tranquilo. Você é muito requisitado, Pedro, não esquenta. Estão te ligando aí. Eu, durante 4 anos, de 1971 a 1975, eu trabalhava para uma emissora de rádio do governo da Suíça, morava em Berna, e o objetivo era transmitir um programa em português para os países de língua portuguesa, Brasil, Portugal, Angola, os países de língua portuguesa ao redor do mundo. E o objetivo era, obviamente, transmitir as novidades da Suíça e entrevistar brasileiros que passassem pela Suíça, que morassem pela Suíça, ou gente que falava português ou que não falava, mas que tivesse alguma relação com o Brasil. Um dia eu fui entrevistar o Emerson Fittipaldi, que era piloto de Fórmula 1, isso foi em 1973. E ele morava em Lausanne, numa casa magnífica, na beirada do Lago Le Mans. E no dia que eu chego lá, eu encontro o Jack Stewart, que era o grande ídolo da Fórmula 1, campeão mundial várias vezes, e que era um monstro sagrado do automobilismo mundial. E depois de entrevistar o Emerson, eu entrevistei a ele. Ele simpaticamente acendeu e comentamos aí um monte de coisas sobre automobilismo, direção, perigo, habilidades, segurança. E eu perguntei para ele se ele já tinha estado no Brasil, e ele tinha me dito que várias vezes. E eu perguntei das impressões, e ele me falou que gostou muito do país, que tinha visto coisas interessantes e tal, e que o que ele não gostou foi do trânsito de São Paulo. E falou mal dos motoristas, do comportamento dos motoristas, tal, deixando claramente a pecha de mal-educados. Eu perguntei para ele, na sua opinião,
o que significa educação para o trânsito. E, veja, em 1973, não foi ontem, ele me disse, para mim, educação para o trânsito era o que eu discutia com o meu pai e com a minha mãe na sala de jantar na noite anterior à manhã seguinte, no caminho para ir para a escola. Quer dizer, como eu deveria me comportar no caminho da escola. Então, eu conto sempre essa história para dizer que educação para o trânsito é aquilo que você consegue incorporar nas conversas de casa, nas conversas domésticas, no café da manhã, almoço e jantar. Quer dizer, quando você consegue discutir trânsito com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com, enfim, todos aqueles que convivem com você, você está desenvolvendo uma cultura de segurança, porque você vai sempre abordando a segurança no trânsito a partir de visões diferenciadas. Então, esse exemplo eu conto como uma coisa realmente reveladora e extremamente importante pelo que deveria significar para todos nós brasileiros, de como construirmos uma cultura de segurança no Brasil, de como levar o tema para discussão no café da manhã, almoço e janta, mas não só em casa, na escola, no trabalho, no clube, onde quer que seja, porque é dessa soma de repetições que nós vamos ter realmente um resultado melhor, uma educação para o trânsito melhorada. As grandes multinacionais ensinam uma coisa que é absolutamente elementar e que provavelmente muita gente não tem observado. Vender é repetir. Quanto mais nós repetimos, mais nós vamos botando na cabeça aquilo que gostaríamos que eles tivessem realmente no pensamento. De forma que essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar, então, neste final de conversa com você, Josimar, dizendo, sim, nós precisamos conversar sobre trânsito de manhã, de tarde, de noite, em casa, no escritório, no clube, na escola, certo? Para fazermos da nossa sociedade aquilo que nós achamos que a sociedade merece, que é um trânsito melhor comportado, um trânsito realmente humano, decente e do qual nós tenhamos orgulho de viver, o que, infelizmente, hoje ainda não é possível. É isso. É uma aula de condicionamento para nossa, é uma massagem, assim, uma lapidação para o nosso caráter, né? Essas questões de simplicidade e de, como você bem disse, não tem nada de novo aqui. Sinceramente, não. É apenas colocar na prática aquilo que é o nosso dever, a nossa responsabilidade, né? Com certeza. Com essa responsabilidade, Pedro, eu rogo a Deus a sua proteção, da sua saúde, da sua família, de todos os internautas que estão conosco e aqueles que vão assistir depois, assim, externar com extrema satisfação a alegria por ter tido a oportunidade da nossa reunião hoje à tarde, foi um momento de extremo aprendizado para mim, e agora é só ratificar a grande qualidade da pessoa humana que é você, de transmitir de forma serena, objetiva, e atrair grandes valores com o seu carisma, com o amor que você dedica à causa. Deus te abençoe. Muito obrigado. E você fica com as palavras finais para desejar boa noite aos nossos internautas. Obrigado pela oportunidade, Josimar Amaral. Eu gosto sempre de citar a nossa querida Cora Coralina, a poetisa goiana, que começou realmente a fazer poesia depois dos 70 anos de idade, e ela dizia de feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho que ninguém está só ensinando, ninguém está só aprendendo. Todos nós estamos aprendendo todo o tempo. Eu aprendo e aprendo muito nessas nossas lives, nessas nossas conversas, nessas
trocas de ideias que nós temos diuturnamente. De forma que o prazer, pode ter certeza, é meu, e se tiver oportunidade depois de voltar mais tarde para tentar fechar alguns buracos que não puderam ser, eu terei imenso prazer em voltar também. Grande abraço a todos. Grande abraço, nós vamos marcar a live 2 sobre segurança viária, tá bom? Maravilha, tuas ordens. Fique com Deus e um abraço a todos, que Deus os proteja e até uma próxima oportunidade. Beijo no coração, muito obrigado, J. Pedro Correia, grande referência em segurança viária. Deus te abençoe.